gente tem aí, a gente sabe que com a pandemia o olhar da arquitetura, dos interiores mudou bastante, né? Devido a várias situações, né? A vontade aí de querer estar em casa, de precisar estar em casa, né? Junto com a família, por conta da situação que todos nós tivemos que se enquadrar, né? Então isso acabou aí também mudando o mundo da arquitetura, sem dúvida nenhuma, tá? Então essas tendências ela vai levar em consideração isso aí, né? Essas coisas que foram acontecendo dentro desse período todo, tá bom? Então vamos lá. Arquiteta Fran Cândido, seja bem-vinda, tá? Podem convidar aí também mais pessoas para a gente conversar aqui sobre arquitetura. Oi, Andréia, que bom que você entrou aí. Laiane. Então, a gente vai falar de alguns tópicos aqui, né, que vem sendo influenciado nesse ano para quem quer reformar, decorar a sua casa, né, que quer construir aí alguns ambientes. Então, se quiser ficar por dentro, a gente vai estar conversando um pouquinho aí de alguns pontos que vêm justamente para ajudar nesse processo, tá bom? Então vamos lá. Podem convidar também seus amigos aí para entrar, quem tiver dúvidas. E a gente vai estar conversando. Então, como eu estava falando aqui, com certeza, com esse processo de mudança por conta da pandemia, influenciou no processo também da criação, né? Então, teve uma mudança não só dentro da nossa vida, mas também nesse universo aí como um todo, dentro da questão de como olhar o espaço, né? Então o morador hoje ele tem um olhar para dentro da casa, né? De como ele se sente ali. Então essa mudança ela veio junto com essa questão aí da pandemia. E com certeza essas tendências que a gente tem no decorrer desse ano aí que vem bem forte, tá ligado a isso, né? Tá ligado a essas condições, a essa questão da pandemia aí tem influenciado um pouco, tá bom? Paula, seja bem-vinda. Gringa, não sei como é o nome, mas enfim. Então vamos lá. Então vamos continuando aqui, vocês podem ir convidando mais pessoas também para participar com a gente. Então um dos primeiros pontos que a gente vai conversar aqui sobre as tendências é uma tendência que está conhecida como a morada do ninho, que seria justamente isso que eu comecei a conversar aqui, sobre essa questão de olhar para o interior, né, de trazer para dentro da sua casa mais conforto, com mais espaço. É tanto que esses dias eu estava pesquisando e eu vi uma pesquisa do mercado imobiliário que houve uma busca significativa por espaços maiores, por apartamentos maiores, por casas maiores, né? Então isso se deu justamente por essa situação, por essa questão da mudança, de ter mais conforto, né? Então a gente vê um processo inverso. Até antes da pandemia as pessoas estavam procurando espaços menores, né? Os apartamentos ficando cada vez menor. E agora com esse processo que a gente passou, por toda essa influência, né? De querer estar junto ali com a família, isso também impactou nesse mercado, né? Então ele vem fortemente trazer essa tendência da morada do ninho, do conforto ali com a família, de poder ter o seu espaço, né? Cada um ter o seu espaço. Sou eu, Francisca. Sim, tudo bem, gringa. Flávia, Rayane, prima, tudo bem com você? Então a gente está conversando aqui sobre essas tendências que vem aí no ano de 2022 no mundo da arquitetura, né? Então a primeira delas seria essa questão da morada do ninho, né? De olhar para dentro da casa, de trazer mais conforto, mais espaço. Então antes a gente não tinha um espaço para trabalhar, a gente não pensava na casa com espaço para trabalhar, porque a gente trabalhava só na rua. É óbvio que já em algumas outras empresas já existia essa prática aí de ter o home office e tal, mas não era uma coisa geral, né? Então eram poucas as empresas que adaptavam esse tipo de trabalho, a não ser quem já trabalha aí com a questão, né, de marketing, quem já trabalhava com a questão de marketing digital, essas coisas, então eles já tinham essa rotina, mas a maioria das pessoas tinha uma rotina de sair o dia todo, trabalhar o dia todo e voltar à noite ali só para descansar e dormir, né? Então era pouca vivência dentro da casa, vamos dizer assim. Então agora com essa mudança, por conta de toda essa pandemia, tudo que aconteceu e que nós estamos vivendo, a gente tem essa diferença, né? Então hoje todo mundo que vai construir uma casa, ela vai sem dúvida nenhuma ter um espaço ali, um escritório, um espaço que ela possa poder trabalhar.
e que seja separado do restante da casa, né? No sentido de que quem é mãe e pai, por exemplo, que tem filhos, né, que vão estudar em casa, por exemplo, você não consegue ali trabalhar e tá prestando atenção. Então tem que ter uma divisão também de espaço nesse sentido, para que cada um possa ter, desenvolver as suas habilidades naquilo que ele precisa fazer. Então quem vai trabalhar fica ali no seu espacinho, quem vai estudar vai ficar no seu espaço. Então hoje as pessoas têm que ter uma mesa em casa para trabalhar, porque por conta de tudo isso, né, tem que ter um espaço dedicado para a criança, para estudar, porque senão não vai ter foco, não vai ter aquela dedicação. Então tudo isso aí veio influência dessa mudança que nós todos estamos passando, né? Então, com certeza é uma tendência aí que vem fortemente para os ambientes dentro da casa, né? Voltado a olhar para esses nichos aí, vamos dizer, de ambientes que foram criados, desenvolvidos, na verdade, porque já existia, mas que agora vai vir com mais força aí total, para que tenha aí um espaço melhor projetado, né? Vamos dizer assim, que tenha a personalidade de cada pessoa, né? Então, boa noite. Se vocês forem tendo dúvidas sobre o que eu tô conversando aqui, vocês podem colocar aqui também, tá? E aí a gente vai, no final, tá falando um pouquinho aí dessas dúvidas que vocês forem tendo. Então, essa questão da morada do ninho, ela também vem impactando aí outros ambientes da casa, né? Então, eu falei aqui que hoje a pessoa precisa de um espaço para trabalhar, de um espaço para estudar, mas outros ambientes também vêm sofrendo aí outras alterações, né? Então, vamos pegar, por exemplo, o banheiro. O banheiro é um espaço que geralmente as pessoas elas não dão tanta atenção na hora da construção, porque é o último ali que ela vai lembrar, né? Ela vai lembrar da cozinha, da sala, que é aquele espaço que todo mundo vem, se reúne geralmente, mas o banheiro ele geralmente fica ali em último plano, né? No último orçamento ali para ser pronto. Então o banheiro ele vem com uma funcionalidade também diferente, de ser um pouquinho maior, as pessoas quererem construir ele um pouco maior, e também os nichos vêm fortemente como uma tendência aí dentro desse ambiente, tá? Então, os nichos de que forma, Luísa? Ele vem dentro né, tanto de forma vertical como de forma horizontal, tá certo? E aí, esses nichos, ele vem com uma pegada um pouco diferente do que a gente já vinha vindo. Ele vem dentro dos boxes, que é algo que geralmente a gente não tinha esse costume, a gente não via isso nos projetos de arquitetura, mas que agora está vindo com mais tendência aí, de forma mais presente, vamos dizer assim. Então o banheiro ele vem tendo essa pegada aí desses nichos, né? Ele tanto de forma horizontal como vertical e dentro do box, tá? E falando de box, a gente também tem uma outra questão que vem aí fortemente também, dos boxes eles virem até o teto, que geralmente ele, né, fica ali 2 metros, 1,80, ele não vai até o teto, o normal, né? Mas agora com algumas alterações ele tá vindo com essa tendência aí de vir até o teto, com os formatos diferentes, com outro tipo de revestimento. Então isso aí é bem interessante também, que vem como uma tendência para os banheiros, né? Para os ambientes aí, os banheiros. Outras coisas também que a gente tem na casa, que vem junto com essa questão da morada do ninho, né? De olhar para dentro do ambiente, a gente tem também algumas diferenças nas cozinhas, por exemplo. Hoje você vai ver com mais facilidade aí, principalmente quem ficar pesquisando sobre interiores, vocês vão ver aí que vai ter uma busca e também vai ter mais projetos com cozinhas com armários coloridos, né? Tipo assim, com mais cores. As cores elas vêm também com muito potencial, e principalmente na cozinha, que é algo que antes a gente não utilizava, era sempre aquela cor, ou branco ou um begezinho, né? Então não passava disso. E hoje não, hoje a gente já consegue ver aí como uma coisa que vem mudando, né? Já vinha sendo implantado e agora vem mais ainda essa questão dos armários virem com outras cores, né? Puxando aí para um tom mais acinzentado, outras mais para tons de natureza. Então tudo isso aí vem também como diferença dentro do ambiente, dentro da casa, vamos dizer assim, né? Boa noite aí, Maria, Gilbaneide, que entrou agora também. Então, a gente tem todas essas diferenças que vêm acontecendo dentro da casa, né? Tem também um outro ponto que está sendo também colocado dentro como dessas tendências que vem para esse ano, é o Boiserie. Não sei se vocês já ouviram falar. Vou deixar aqui, se alguém souber,
coloca aqui no chat pra gente poder... Eu vou deixar pra falar depois, que eu acho que é um nome que não é tão presente aí, e é uma tendência que vem para dentro da casa, tá? Então, se alguém souber o que é Bozerri, coloca aqui pra gente poder conversar. E temos também, ainda voltando para a questão dos banheiros, que eu estava comentando aqui sobre os nichos, né? A gente tem um outro elemento que vai vir para esses ambientes, que são os pendentes. Olha só, né? Tipo assim, eu nunca entrei em nenhuma casa e que tenha um banheiro que tenha um pendente dentro do banheiro. Então, assim, você tá vendo isso agora, porque os novos projetos, eles estão incluindo isso como uma coisa diferente, né? Que vem aí reutilizar esse elemento, né? Esse objeto aí, esses pendentes, em outros ambientes que não era tão comum você ver, né? Não só em banheiros, como também em escritórios, né? Então, assim, geralmente a gente vê isso mais em sala, em espaços como restaurantes. Então, não é uma coisa que é tão comum você ver dentro de um escritório ou em um banheiro. Então, é uma coisa que também vem como uma forte tendência aí para esse ano, tá bom? Boa noite, Ana Lúcia. Oi, muito bem. Então, a gente tá conversando aqui, Ana Lúcia, sobre essas tendências para o ano de 2022, né? Dentro do mundo da arquitetura, de interiores, né? Que está mais em alta, vamos dizer assim, porque todas elas já vinham sendo aí implantadas, mas agora elas vêm com mais força total nesse ano, tá? Então, eu tava falando aqui das tendências da questão da moradia do ninho, né? A morada do ninho, conhecida como morada do ninho, que tem algumas diferenças aí que vêm sendo implantadas dentro da arquitetura, né? A gente vem também com algumas outras situações, como a questão da ventilação cruzada e a questão da iluminação natural. Então, pelo fato da pandemia ter influenciado nessas mudanças, né, a gente vem também com essa questão de utilizar a natureza de fato, né, utilizar o que o ambiente nos propõe, né, de forma gratuita, vamos dizer assim. Então, utilizar mais a luz do dia, né, para que possa iluminar os ambientes e também ter uma ventilação boa, suficiente para estar fluindo dentro do espaço, né? Deixando o espaço mais agradável, mais arejado, vamos dizer assim. Andréia, boa noite. Deixa eu ver o que você falou aqui. Você acha que usar espelhos em ambientes pequenos, como sala de jantar, ainda é válido? Sim, ainda é válido, porque os espelhos ele vai deixar o espaço aí um pouco maior, né? Dependendo do tamanho dessa sala também. Mas é interessante que você utilize e brinque com outros elementos junto com os espelhos, que seria um segundo ponto aqui que eu vou falar, que é sobre a questão dos mixes de texturas. Então, é uma coisa que vem com bastante força total também nesse ano. É a utilização não só de cores mais fortes, né, que é aquilo que eu falei da cozinha, que hoje as pessoas já vão utilizar mais isso nos armários e etc, mas também formas mais orgânicas e combinando elementos diferentes. Então, eu vou pegar um espelho, no caso aqui que vou dar a dúvida que você teve, você pode sim utilizar espelho para ampliar o espaço da sala, né, ainda é válido, mas você tem que combinar com outro elemento, com uma outra textura, né, e aí pode diferentes texturas que você pode vir a utilizar, seja ela madeira, seja ela um papel de parede que seja um pouco mais diferenciado, com uma forma geométrica interessante. Então, tudo isso aí você pode brincar, né? E trazer o espelho junto com esses outros elementos que vai criar uma harmonia e que tenha a sua personalidade, né? Então, com certeza, dá para usar sim ainda, tá? Boa noite, Kaline. Então, seguindo aqui, justamente nessa pegada dessa dúvida aí que a Andrea teve, a gente tem essa questão do mix de textura que vem justamente trazer essas combinações, né? Utilizar os outros elementos, outras texturas de forma diferente com outros elementos que anteriormente você não veria. Então, um exemplo bem legal disso, que a gente vai ver na paginação, né? Na questão de piso, de paredes, né? Então, por exemplo, um exemplo legal é a cerâmica. Então, a cerâmica, por exemplo, ela vai vir com uma tendência diferenciada, brincando com essa textura, brincando com as formas, né, inserindo ela de formas diferentes no espaço. Então, hoje eu não preciso colocar uma cerâmica só na casa toda. Eu posso fazer outras combinações, às vezes a mesma cor, o mesmo modelo, mas de tamanhos diferentes. Então, isso também vai influenciar e vai deixar o ambiente mais
diferente e personalizado ali conforme para cada pessoa, que isso também tem que vir de gosto, né? Também não pode ser, nem tudo que tá na tendência vai ser gosto para todo mundo, isso é claro, né? Mas aqui eu tô falando das tendências que estão vindo aí fortemente nesse ano de 2022, que queira ou não queira, todo mundo acaba sendo influenciado em alguma coisa. Você pode não usar tudo, né? Tem gente que diz assim, eu não sou influenciado pela moda, mas às vezes você não é influenciado, mas acaba utilizando alguma coisa ali que foi mudado, né? Então, assim, é normal essa questão da mudança. Então, essa questão do revestimento, né, de utilizar essas combinações, a paginação diferenciada, ela vem justamente trazer esse ponto aí, né, de utilizar formas geométricas diferentes, cores diferentes, né, cores mais ousadas, com tamanhos também assim mais diferente do normal que a gente teria, né? Então isso vem bem legal aí nesse ano de 2022. Vocês podem colocar as dúvidas de vocês aqui e a gente vai conversando, tá bom? Vou incluindo aqui. Uma outra coisa também nessa questão das texturas, a gente tem a tinta, né? Então, a pintura nas paredes, ela também vem ganhando aí formatos diferentes, né? Um exemplo bem legal que a gente vem vendo aí, eu já vi vários reels aí de algumas pessoas fazendo, de alguns arquitetos, designs, fazendo a pintura de meia parede, por exemplo. É uma coisa bem simples, básica, mas que dependendo do ambiente que você tiver, ele vai fazer uma diferença gigantesca. Ele pode mudar totalmente, dependendo dos elementos que você for colocar ali junto para criar ali uma sintonia, né? Então a minha parede ela vem bem forte ainda, que é uma coisa que já vinha sendo utilizada, mas ela continua ainda em tendência. Oi, Priscila, saudades de você, viu? Então, a gente está falando aqui sobre as tendências da arquitetura desse ano de 2022 e eu estou falando sobre a parte da tinta, né? Então, assim, a tinta, a pintura em si, ela vem sendo um ponto diferenciado aí, né? Com essa questão da pintura de meia parede, usando o papel de parede também com diversos formatos e animações, né? Brincando aí de fato com desenhos. Então, isso é bem interessante também e vem fortemente dentro dessa tendência aí da tinta, da pintura em si, né? E vem brincar com essas situações. E ainda falando da questão da tinta, a gente tem uma cor que vai estar bem alta aí, que é a cor terra. Ela é um pouco mais forte, né? Ela vai estar durante todo esse período, ela vai estar bem presente. Então, vocês vão ver em muitos ambientes aí, pessoas utilizando essa cor, a cor terra, porque ela vem criar essa conexão da natureza, né? Da natureza, que é algo que eu falei aqui no início, que está ligado com essa questão da moradia do ninho, né? De conectar, de voltar às suas origens, né? Por conta de toda a mudança que a gente teve com a pandemia. Então, isso influenciou justamente nessas composições aí de pinturas, de trazer, remeter essas cores que dá a sensação de natureza, né? Então a cor terra ela vem bem forte. E uma outra cor também que vai vir aí junto com ela vai ser o verde, tá? Então a tonalidade do verde aí, principalmente aquela que fica no meio tom, ela vai ser bastante utilizada também nesses ambientes, né? No ano de 2022, quem tiver aí fazendo aí reformas e criando ambientes, né? Então vai estar utilizando bastante. Uma outra coisa também nessa questão dos mix de texturas que eu tô comentando aqui com vocês, tem a questão do uso de madeiras. Então a madeira ela já é um elemento que as pessoas já gostam de utilizar, né? Que deixa o ambiente diferente. E ele continua vindo forte e ele vem com um detalhe a mais, né? Ele vai vir com formatos e cores diferentes. Então vocês vão ver aí ambientes futuros aí, os arquitetos fazendo, né? Nós arquitetos, não falando dos arquitetos, mas eu sou arquiteta, né? Fazendo projetos, utilizando a madeira, mas com cores diferentes e formatos diferentes, né? Não seguindo só mesmo uma linha só. Ele vai vir com também utilizando outras formas orgânicas aí para deixar esse ambiente com essa textura diferente e mixada aí, né? Que a gente vem conversando. E aí, esse mix de textura que eu tô falando é combinar, né? É testar, é fazer coisas diferentes, porque o diferente ele vai ser aí pontual e ao mesmo tempo ele vai se tornar algo legal dependendo da pessoa, né? Dependendo do gosto da pessoa. Kaline, oi Kaline, tudo bem? Deixa eu ver aqui, que dica você me daria para pintar a parede onde irei colocar minha logo da esmaltaria?
Então, depende do espaço, né? E das cores que você também gosta. Eu tava falando aqui e da logo que você tem, né? Então, dependendo, a cor que vai estar bem alta aí é essa cor terra que eu tava falando, né? E a questão do verde também, ele vem com forte tendência aí para os espaços, né? Mas tem que ver a combinação da sua logo. De repente, depois você me manda, que aí eu posso lhe dar mais dicas de combinações de cores que você pode colocar aí para pintar a sua parede. Mas é aquela questão, a tinta ela vem forte com essa questão de minha parede, né? De utilizar o próprio papel de parede, dependendo do modelo que você for escolher. Então tudo isso aí vai ajudar bastante nessa composição. Mas as cores que vão estar mais presentes é a cor terra nesse ano e o verde também. Mas aí teremos que ver a sua logo, identificar isso melhor, tá bom? Então depois se você quiser me mandar, eu posso estar lhe dando algumas dicas mais pontuais aí para o seu negócio, tá bom? E aí a gente tem outros pontos de tendências para esse ano. Tem um ponto aqui que eu coloquei que é a estética conf ou minimalismo acolhedor. Então todo mundo já ouviu falar em minimalismo, né? É um termo bem que 3 anos para cá, 3, 4 anos para cá vem bem forte aí e continua sendo forte. Eu acredito que não vai sair, tipo assim, vai ser uma tendência que vai continuar por muitos anos. Por quê? Porque o minimalismo, ele tem uma característica interessante, que é o quanto mais simples, melhor. Então hoje, com toda essa situação, voltando o olhar para o interior, do aconchego, do conforto, de estar com a família, as pessoas elas não querem muita coisa, elas querem o essencial, que é estar ali no conforto da sua casa com sua família. Então o minimalismo, ele vem retratar isso de certa forma, né? Ele vem trazer com que o mais simples seja o melhor, né? Não precisa ser uma coisa extravagante. Claro, dependendo de cada pessoa também. Por isso que o projeto, por isso que contratar um arquiteto, contratar um design, quando você contrata qualquer outro profissional para fazer um projeto, você quer fazer algo personalizado, algo para você. Então isso vai de cada pessoa também, né? Mas o minimalismo, ele vem com essa tendência de dar fluidez para os espaços, né? Evitar o máximo possível de móveis para justamente ter essa circulação mais leve, né? Uma circulação mais tranquila, né? A ventilação ela possa correr de forma mais leve, que aí vem com aquela questão lá que está ligada com a situação da ventilação cruzada, né? Que vem fortemente aí também junto nesse processo, né? De utilizar esses elementos. Oi, Luana, tudo bem com você? Então, a gente tem essa questão da estética conf ou minimalismo acolhedor como uma tendência que vem forte nesse ano de 2022, para que as pessoas possam aí olhar, né, continuar tendo essa visão de que quanto mais simples, melhor. E aí, claro, como eu falei, tem que ver cada pessoa para entender se você tem esse estilo minimalismo, porque o minimalismo ele não é só um estilo arquitetônico, ele é um estilo de vida, né? Então, também tá ligado a essa situação. Saudades também de você, viu? Muito bom. Então, a gente tem aqui também uma outra tendência forte aí, conhecido como retro comeback. Na verdade, é só um nome diferente, mas é uma coisa que a gente já vinha utilizando bastante, mas que continua em alta, que seria aí o retorno, né, da memória afetiva, reutilizando materiais e móveis antigos, né? Então, assim, eu acredito que todo mundo na sua casa tem algum móvel aí que era do avô, da avó, da tia. Por quê? Porque isso é uma coisa natural, é uma coisa que sempre foi passado de pai para filho e por aí vai, né? Mas não tinha tanta importância, mas agora ele vem muito mais forte aí, né? Com essa tendência de reutilizar esses materiais e também de forma diferente, né? Não é só ter aquele móvel antigo na sua casa, não é só isso, porque se ele só tiver ali por estar, não tem sentido nenhum. Ele tem essa questão da memória afetiva, porque ele lembra alguma coisa, ele lembra ali a sua infância, ele lembra ali alguma pessoa importante na sua vida. Enfim, ele vai retomar essa questão da memória afetiva, mas também a importância de ter um móvel antigo está ligado também de reutilizá-lo de outra forma. Então, por exemplo,
Tem aquelas máquinas de costura antiga que o pessoal fazia com o pezinho e tal. Minha avó tem até uma dessa. Então, assim, hoje a pessoa tendo um móvel desse, por exemplo, que foi deixado aí por algum parente, você pode reutilizar ele de outra maneira. Não precisa utilizar mais a costura, né? Daquele jeito. Você pode utilizar ele como uma mesinha de centro, né? Colocando ali numa sala de estar ou numa varanda, né? Então, assim, tudo vai depender da imaginação, né? Do espaço que você tiver e como você deseja aí tá utilizando ele. Mas a importância de utilizar um móvel antigo é dar uma nova funcionalidade para ele, né? Que ele possa ter uma nova cara, mas que não deixe de remeter essa questão da memória antiga, né? Da memória afetiva. Ah, eu tenho um desses, perfeito. De repente aí na sua na sua esmalteria, né, não conheço o espaço, você pode estar utilizando ele para fazer aí uma mesinha de centro, colocar um cafezinho, enfim, você pode criar N situações, tá? Com esses tipos de móveis aí que vêm super bem e com muita tendência, com muito charme, com muito estilo, né, vamos dizer assim. Oi, Ana, aqui tem uma que era da minha mãe, olha só que maravilha. Então, assim, são móveis que você pode utilizar para outros ambientes da casa, dando uma outra funcionalidade para ele. Porque às vezes está lá no recantinho, você nem usa mais, você não vê mais aquilo, né, tá se deteriorando ali com o tempo. Então você passa um vernizinho dependendo do modelo, né, passa um óleo de peroba, vamos dizer assim, e coloca um paninho diferente. Então ali já criou outra cara, entendeu? Já deu outra funcionalidade para ele. Então dá para utilizar sim, e ele vem muito forte essa questão do retrô como eBack, tá? Uma outra coisa que tá ligado a essa questão que eu tô comentando é os móveis mais versáteis, né, dando mais funções. Então eu tô falando de móveis antigos, mas hoje a gente também vai ter móveis mais novos, né, que foram criados mais recentes, que vai ter mais de uma função. Então eu acho que vocês já devem ter visto aí na internet, quem tem vamos dizer assim, quem mais utiliza isso são mais os coreanos, essa galera da Ásia ali, eles usam muito essa questão dos móveis com várias funções, né. Então eu tenho uma cama que durante a noite ela é uma cama, à noite eu subo ela e viro um outro espaço ali naquele quarto. Então, assim, isso é um exemplo de móvel que eu posso estar reutilizando ele de outras maneiras, né? Então, a questão de armários embutidos, né, dentro de vários ambientes. Então, brincar com essa questão da versatilidade, dando essas novas funções para aquele local, né? Então, esses dias eu estava assistindo uma série que tem até na Netflix, que são tiny houses, vocês podem assistir depois, é bem interessante, que são trailerzinhos, né, que são casas pequenininhas. Então, o que acontece? Lá, eles estavam fazendo um projeto para uma família, que tem 3 crianças e um pai e mãe, né, vamos dizer assim. E aí, eles utilizaram um espaço lá do trailer. Eles pegaram a cama, deixaram ela um pouquinho mais elevada, e embaixo da cama eles colocaram armários, né, que hoje já tem algumas camas baús, mas nesse caso eram os armários, que tinha aí uma esteira embutida, que você virava a cama de um lado, subia a esteira e a pessoa fazia ali o exercício físico. Então você vê como vem diferente, né? Como reutilizar de forma diferente. Então isso aí vem com mais forte tendência de você pegar um ambiente ou um móvel e trazer outras funcionalidades, de não só utilizar para uma coisa, mas utilizar para outras coisas também. Então isso é uma coisa que vai vir aí com mais força total nesse ano de 2022, tá? Uma outra coisa também que eu já até vinha comentando aqui, mas que também vem com tendência, né? Exatamente, Isabel, eles são muito bons para espaço pequeno. Então, justamente por conta que era um trailerzinho, né, uma coisa menor, eles fizeram essa técnica aí, né, de elevar um pouquinho mais a cama para ficar um armário embaixo da cama, e aí ela virava para o lado, subia a esteira, que a esteira era aquelas que deitava, né, então dava para utilizar, estava num tamanho ali adequado, e aí ela usava a esteira e estava ali fazendo o exercício dela. Então, assim, reutilizou o espaço de outra forma e a cama também, né? Usando o espaço ali de baixo. Então, isso foi bem interessante aí. E outras coisas que se vocês quiserem assistir depois, vocês vão ver que tem muitas ideias com essas questões aqui de reutilizar os espaços, né? E dando novas funcionalidades para ele, tá bom?
A gente tem também a questão do modernismo orgânico. Então, o que é isso? Seria a valorização da sua forma pura, né? Utilizando aí a natureza, que é aquela questão da cor terracota, né? Das plantas, da conexão com a natureza. Então, tudo isso tá ligado com aquela questão que eu falei aqui no começo, com a morada do ninho, né, de utilizar a natureza, de estar mais presente com a natureza. Então isso vai vir mais forte ainda, né? Antes era difícil você ver um ambiente com planta dentro da casa. Hoje é uma coisa 100% comum. Geralmente a pessoa usava no jardim, no quintal, em outros cantos. Hoje em qualquer ambiente da casa você tem uma plantinha ali, e eu acho super bacana, dá um ar de natureza realmente para dentro da casa e mais leveza para o espaço, principalmente para quem vai trabalhar em casa, né? Ou até mesmo no escritório, né? Então, no escritório, que seja ele dentro do ambiente da sua casa ou num ambiente corporativo, né, na empresa, é interessante que tenha a utilização aí dessa questão do modernismo orgânico, né, utilizando a natureza. Então, vai vir tanto pelas cores como também por esses elementos aí que você pode incluir dentro do espaço, né? Então, vocês podem ir perguntando aí se tiverem mais dúvidas também. Se vocês virem alguma experiência e quiserem compartilhar também, podem ficar à vontade, tá? Então, essa questão da presença da natureza, ela vai estar com uma forte tendência em 2022. Ela não vai sair, é a mesma questão do minimalismo. São duas coisas que eu acredito que vai fluir por muitos e muitos anos. A questão do quanto menos, melhor, e também essa questão de utilizar os elementos da natureza dentro da casa, do espaço ali, do ambiente, né? Uma outra tendência que vem forte nesse ano de 2022 é conhecido como Golden Fever. O que seria isso, tá? O Golden Fever é a utilização do dourado, né? Tem gente que ama dourado, eu sou apaixonada pelo dourado. É uma cor que você pode utilizar de diversas formas, né? Ela traz muita elegância, traz sabedoria. Você pode você pode ter o espaço que for, pode não ter nada no espaço, mas se tiver um elemento que seja dourado, cara, ele já vai fazer uma diferença legal ali no seu ambiente, tá? Então ele vem com muita tendência, tá? Não só o dourado, mas a questão do metal em si, né? Essa questão do metal em si, ele também vem aí com muita grandiosidade dentro desse ano, tá bom? Temos também um outro ponto que seria a estética confortável. Então, os layouts, os móveis, né, a composição dos ambientes, ele vai vir com essa questão de trazer o conforto para as pessoas. Então, se não tiver conforto, não tem nada, então precisa sim ter um conforto. A arquitetura, ela existe justamente para isso, para trazer conforto e personalidade para as pessoas. Então, essa questão da estética confortável, ela vai vir muito em alta, né? Principalmente aí na questão da composição dos espaços e trazendo a integração entre eles, né? Então, hoje mais forte ainda, vocês vão ver a questão dessas composições de espaços integrados. Sala e cozinha, que já é uma coisa que é mais comum, né? Que todo mundo já conhece. A questão de sala e varanda, ambientes internos com externos. Então isso vai estar bem forte e vai estar sendo ligado aí cada vez mais dentro de projetos, né? Na hora que forem projetar, vão estar utilizando bastante essas tendências, tá? Mário, boa noite, seja bem-vindo, tá? Então, a gente está falando aqui sobre essas tendências para esse ano. A gente já falou bastante pontos aqui interessantes e que vocês já devem estar vendo aí no dia a dia de vocês, né? E vocês podem compartilhar aqui também as experiências de coisas que vocês não viam antes e que agora vocês já estão vendo, né? Que é uma coisa que vai aí cada vez mais estar presente dentro desse universo, né? Das composições e dos ambientes, né? A gente tem também, junto com essa questão da estética confortável, e como eu falei, dos ambientes integrados, sejam eles com ambientes internos ou externos, ele vai vir aí com muita diferenciação e vai vir com várias composições, né? Não precisa ser só o tradicional como sala e cozinha, ele pode ser de outras formas também. Então, isso vai depender da necessidade, né? Da necessidade da pessoa e da criatividade e do querer da pessoa, né? Quem realmente quiser se dispor a sair daquela caixinha, daquele modelinho, né, e querer algo diferente. Então, isso também vai estar influenciado aí conforme a pessoa. Luísa, que bom, obrigada, avó. Daqui a pouco, terminando, eu ligo para a senhora para a gente conversar. Então, a gente tem essas tendências todas para esse ano de 2022, que vem aí alimentando
essa criação de ambientes novos, né, com novas composições. E a questão de espaços funcionais, não só a questão do móvel em si, ele tem que ser funcional, mas também o espaço em si. Então, reutilizar o espaço, é aquilo que eu falei há pouco tempo, né, de você ter um quarto que você utiliza a cama, que ela pode descer e subir, ficar do jeito que você quiser, e você pode reutilizar aquele espaço para outras situações. Então isso é utilizar aí os espaços de forma funcional, né, de dar outras necessidades e outras formas de utilizar ele, né, que possa atender a sua necessidade, né, a sua realidade aí. Uma outra coisa que vem bem forte no ano 2022 e que é algo que também não vai sair da nossa vida, porque vai ser só aumentando cada vez mais, a questão da tecnologia, né? Então não dá para viver sem isso aqui, sem o digital. Hoje todo mundo precisa estar no digital, porque a vida, ela acontece aqui, né? Muita coisa está acontecendo e você está vendo através da tela, né? Então a tecnologia, ela vai propor muitas diferenças também dentro da casa, né? Não só dentro da casa, mas também em qualquer outro ambiente, né? Mas uma tendência que é bem interessante com relação a essa questão da tecnologia é que os ambientes, eles vão se tornar mais automatizados, né? Ou seja, a maioria das residências aí, né, já estão começando a colocar algumas tecnologias como a questão da luz, que é algo simples que você consegue regular ali, deixar ligado ou desligado pelo seu próprio celular. Então já tem algumas tecnologias dessa forma, que a gente já vê aí em novelas, em outros lugares, né? Vocês devem já ter visto alguns espaços que tem essa funcionalidade, né? Já tem aquela questão não, eu falo da casa, tá? Porque do ambiente a gente sabe que tem aquela questão da iluminação, que é conforme passa alguém, ela vai acendendo, quando não tem ninguém, ela apaga, né? Mas eu digo, na casa, na sua casa, você não precisa ter que apertar um botão para desligar a luz. Você, pelo celular, você consegue fazer isso, dando outras tonalidades de iluminação. Então, tudo isso você hoje já tem essa questão mais automatizada e tornando a casa mais inteligente, né? Então, assim, não só isso, mas outras questões também de segurança, né? Então, hoje todo mundo pode ter uma câmera em casa e acompanhar tudo que está acontecendo na casa. Então, assim, tudo isso é tecnologia, né? Tá ligado a essa questão da automatização aí dos ambientes, dos espaços, né? Torná-los aí mais inteligentes. Principalmente quem tem criança, que às vezes não quer estar olhando o tempo todo o que está acontecendo, você pode aí automatizar a sua casa com diversas formas. E, claro, antes era um pouquinho mais caro esse tipo de tecnologia, hoje já está começando a ficar mais, vamos dizer assim, um preço que seja acessível a mais pessoas, por essa questão também de ser uma necessidade que precisa ser atendida aí para todas as pessoas, né? Então isso também vai mudando aí com o tempo, a questão de valores, de custo, né? Se tornando um pouco mais econômico também, tá? Então, junto com essa questão dos sistemas inteligentes, a gente ainda tem também uma tendência muito forte, que é a questão da sustentabilidade, tá? Oi, Carol, tudo bem com você? Seja bem-vinda aí, tá? Então, a gente está conversando aqui sobre as tendências dessa questão da arquitetura, do que vem mudando aí com toda essa pandemia, o que é que continuou, o que é que ainda vai estar em alta, o que é que continua em alta, que vai ficar aí por muitos tempos, né? Então, essa questão da sustentabilidade, ela ainda continua em alta, ela vai sempre aí estar presente, não só, é aquilo que eu falei, a questão do minimalismo, essa questão do olhar para dentro da casa, de ter mais conforto, né? Isso tudo vai continuar em alta, não tem como sair disso, e a tecnologia, como eu estava falando aqui, também é um ponto. E a sustentabilidade, ela vem alinhada com essa questão da natureza, né? De você ter um cuidado, de retornar o seu olhar aí para as origens e utilizar os espaços de forma mais coerente, né? Que não vai agredir aí de nenhuma forma o seu ambiente como um todo, né? Então, utilizar elementos que vá proporcionar essa questão de trazer sustentabilidade para sua casa, como um simples, se você mudar a sua porta da sua casa por uma porta de vidro, por exemplo, você vai dar mais iluminação para dentro da sua casa, dependendo do ambiente, do local, obviamente, e aí teria que ter um profissional habilitado para estar ajudando você nessas mudanças aí, né? E que possa trazer
conforto, sempre pensando no conforto, que às vezes nem tudo que existe convém para a pessoa, né? Então tem que entender isso também para o espaço, né? Então tudo isso vai estar ligado aí com essas questões, e a sustentabilidade ela vem com esse cuidado aí, né, de utilizar mais ainda os ambientes de forma mais consciente, né? E utilizar coisas que vai diminuir essa questão da degradação do meio ambiente em si, tá bom? Sayonara, acho isso muito mais econômico e que podemos controlar a casa apenas pelo celular. Pois é, então assim, essa questão ainda da tecnologia, né? Então imagina só você poder fazer tudo que você quiser na sua casa pelo celular, dando ali um clique. Cara, isso é o futuro, né? Isso é o futuro de todas as pessoas, e com certeza, claro, vai demorar um pouquinho para chegar em todas as realidades, mas é uma coisa que é tendência e que vai continuar crescendo com o tempo, né? E se tornando mais econômico para as pessoas terem acesso a isso também, né? A gente falou também sobre essa questão da versatilidade dos espaços, dos móveis em si, das diferentes possibilidades de utilização, né? E a gente tem também a questão dos tons naturais. Além da gente não ficar só essa questão dos tons naturais, ela não vai sair também de tendência, ela vai continuar sendo uma tendência aí para 2022, que também vai estar utilizando com outros, brincando com a questão das texturas que eu falei para vocês no início. Então ele continua também alta, não tão quanto como a cor terra e o verde, como eu falei no início, mas ele continua aí também seguindo firme, dependendo da situação e da realidade, de como você for usar aí dentro do seu ambiente e tiver a sua cara, né? Eu acredito que tudo isso que eu falei aqui pontualmente, de forma resumida, porque a gente poderia aprofundar cada ponto desse, tá? Eu poderia trazer exemplos aqui. Uma pena que no Instagram a gente não consegue compartilhar fotos, né? Porque eu poderia estar mostrando aqui para vocês cada pontinho desse, ficaria mais claro, daria mais ideias para vocês, mais insights aí para vocês poderem ir criando os seus próprios espaços, né? Então, com certeza seria muito melhor, mas como não tem, a gente vai falando aqui. Depois eu posso até compartilhar algum material com dando exemplos dessas tendências aqui que eu pontuei para vocês, tá? Mas de modo geral, o importante, né, de estar por dentro do que está acontecendo é de você poder reutilizar, né, mudar também, não só ficar na mesma coisa, né? O mundo tá mudando, muda a toda hora, a todo tempo, e a gente tem que acompanhar essas mudanças, né? Não precisa ser 100%, mas a gente precisa ter ali a consciência de que se a gente não se atualizar, a gente vai ficando para trás, né? Então tem que estar sempre se atualizando, sempre vendo o que é que tem de novo, o que é que eu posso fazer de diferente ali na minha casa, que vai dar um outro ambiente para ele, né? Que vai dar uma outra sensação. Que a gente gosta do novo, né? Quem não gosta de um ambiente novinho, todo arrumadinho, todo mundo gosta. Então, assim, a questão das tendências, ela vem trazer isso, de você poder brincar com seus espaços, né? De você poder trazer essas tendências como algo que possa aí dar novas caras e novas possibilidades, novas funções para os seus ambientes, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar aqui. Eu vou tentar depois montar algum material para vocês terem aí como acesso depois, de repente, porque eu acredito que é algo que vocês podem aí estar utilizando, brincando de outras maneiras dentro da casa de vocês, né? Quem estiver construindo, quem quiser reformar, enfim, tudo isso aí vocês podem estar brincando aí com os ambientes, né? E claro, sempre, se possível, ter a ajuda de alguém especializado, porque vai estar ajudando você aí a tirar. Às vezes você tem até uma ideia legal, mas você não sabe como aplicar essa ideia, né? Então, de repente, você conversar com um arquiteto, conversar com um design, ou alguém que cuida de decoração, já vai dar uma luz ali para você poder utilizar ou pesquisar sobre essas tendências, né? Que vai ter muitos exemplos aí na internet. Vocês colocando aí na internet, vocês vão ver várias coisas, vários modelos, que vai ser bem bacana aí, e vocês vão criar situações e possibilidades bem legais, né? Deixa eu ver aqui, Ana Lúcia, parabéns, Ambrosina, por tudo que você repassou, e que Deus continue na sua vida, na sua família e seu profissionalismo. Amém, obrigada, né? Que Deus abençoe todos vocês também. Deus na nossa vida é tudo, né? Então a pandemia, ela veio também, por isso que essa questão do olhar do interior, da casa, da família, e Deus, ele tá no centro de tudo isso, né? Ele tá no centro de tudo isso. Então, com certeza, Deus abençoe cada um de vocês, né?
As tendências são algo que podemos mudar em nós mesmos com o nosso conforto de casa. Exatamente, Sayonara, sem dúvida nenhuma. Então, você pode utilizar aí qualquer uma dessas tendências para vir dar esse conforto para você, né? Ótima dica, valeu, começando o ano com tudo. Show, Bel. Vamos ver se esse ano a gente sai com o quarto de João, né? Vamos tentar aí fazer a reforma do quarto dele aí, se Deus quiser. Então é isso, gente. Muito obrigada por vocês tirarem esse tempinho aqui para conversar comigo. Eu vou compartilhar a live, vocês podem aí também compartilhar aí com outras pessoas, se vocês virem que teve conteúdo legal aí para compartilhar, né? E semana que vem eu acredito que eu vou tentar aí fazer uma outra live pra gente falar. Se vocês quiserem dar ideias de temas, dúvidas sobre situações, podem me procurar, podem mandar no meu direct que a gente vai conversando, tá? Se eu puder eu respondo lá. E vamos conversando. O ano começou agora, muita coisa boa, né? E a arquitetura ela continua em evolução sempre, né? Tá bom, vou mandar um beijo pra ele sim, Kaline, pode ficar tranquilo. Um abraço pra vocês também, tô morrendo de saudade de todo mundo, né? Tanto de Natal quanto de Paraú, o povo daí também, todo mundo. Se Deus quiser, esse ano a gente vai visitar aí vocês, né? Então, é isso, gente. Muito obrigada. Deus abençoe cada um e um forte abraço aí pra vocês. Tchau, tchau. Se cuidem.